Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa casa. Eu vou fazer a leitura de harmonização. Se você puder, hoje ainda, esqueça contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Faça a visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja reconfortar. Escreva, ainda que seja simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. Melhore os seus conhecimentos no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontram nas suas faixas de convivência. Procure esquecer, mas esquecer mesmo, tudo que lhe faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Leia alguma página edificante e escute música que pacifique o coração. Dedique alguns minutos à meditação e à prece. Pratique pelo menos uma boa ação, sem contar isso a ninguém. Essas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. Essas páginas são do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Fechando nossos olhos, ouvidos atentos, abramos o nosso coração para recebermos todo o conhecimento e entendimento de nossa busca, rumo à evolução espiritual com a nossa oração de hoje. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, falar sem ferir, compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Que sejamos todos agraciados pela luz do nosso Mestre Jesus, que assim seja. E agora com a palavra a nossa palestrante Márcia. Boa noite, queridos irmãos. Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês. O tema que eu escolhi hoje é autojulgamento e auto-perdão. Eu escolhi esse tema porque eu sei que a maioria de nós aqui presentes, se não todos os aqui presentes, sabe que o melhoramento pessoal depende de nós e não dos outros. Mas eu penso que todos os dias é bom lembrar que a gente precisa olhar para dentro de nós, sempre. Então, dizer que tudo depende de nós, que precisamos diuturnamente nos auto-julgar e, na mesma medida, nos auto-perdoar, é passar por conceitos importantes que eu tenho me debruçado muito nos últimos tempos, de Joana de Ângeles e Emmanuel, principalmente, que estudaram muito o espiritismo junto com a psicologia, né? As nossas atitudes e comportamentos nos levando ao melhoramento pessoal.
entender o caminho que a gente está percorrendo, olhar para dentro de nós, entender que o nosso futuro não depende de ninguém que não de nós mesmos, eu penso que é o grande propósito da nossa vida. Se a gente conseguir amar a nós mesmos, nos aceitar e fazer o bem, a gente certamente vai conseguir fazer isso para com o outro, né? Amar a si mesmo para que possamos amar o nosso próximo. Para começar, então, a falar de autojulgamento, eu vou lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 9, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Para quem não sabe, gente, argueiro é um cisco, uma poeirinha bem pequenininha. Já a trave, bom, todo mundo quando lembra de trave já pensa no futebol, né? Vocês já podem imaginar que, na verdade, trave vem de um tronco grosso, que era usado antigamente para sustentação das construções. Isto é, esse sujeito estava enxergando uma poeirinha minúscula no olho do outro e não consegue ver um tronco enorme à sua frente cobrindo seus olhos. E aí, na continuidade, a fala diz: ou como é que dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade, segundo Allan Kardec no Evangelho, consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior. Como num espelho, que a gente pudesse, de certo modo, nos transportar para fora de nós próprios e, nos considerando outra pessoa, perguntar. E essas são perguntas que acho que todos os dias nós temos que nos fazer antes de dormir. O que eu pensaria se alguém fizesse comigo o que eu estou fazendo com as pessoas ao meu entorno? O que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? E quando a gente se faz essas perguntas, é tudo que a gente faz. Incontestavelmente, segundo Kardec, é o orgulho que vai induzir o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, é óbvio, visto que os dois sentimentos vão neutralizar um ao outro. Se eu estiver praticando a caridade para que os outros vejam o que eu estou fazendo, não é mais caridade, eu estou fazendo para mim e não para o outro. Justamente por isso, Jesus se esforçou tanto para combater o orgulho. Porque orgulho é o que nos faz ver os defeitos do outro e não enxergar nossas próprias falhas, para que possamos nos melhorar enquanto sujeitos. Então, uma das primeiras coisas que temos que combater nessa vida é o nosso orgulho. O principal obstáculo ao progresso somos nós mesmos e a nossa incapacidade de olhar para dentro de nós. Eu vou lhes fazer uma pergunta, queridos irmãos. Quantas vezes vocês, sentados aqui nesse mesmo ambiente que nós aqui estamos, já pensaram: fulano deveria ouvir essa exposição de hoje? Gostaria tanto que o cicrano tivesse lá hoje. Devo lhes informar que se fosse para esse fulano ou esse cicrano ouvir essa exposição, seriam eles aqui e não vocês. Somos nós. A começar por mim, a primeira que precisava dessa exposição sou eu. Se eu tive que preparar, eu precisava muito mais que cada um de vocês.
Mas somos nós que precisamos ouvir, né? Somos nós que precisamos estar aqui e entender o que ouvimos. Tem uma historinha que eu gosto muito e que todo mundo já deve ter ouvido, que é sobre julgamento equivocado. Diz que todos os dias a Dona Maria olhava pela janela da cozinha e via o varal da vizinha com os lençóis e as roupas sujas e imundas. E todo dia ela comentava: Nossa, que sujeira dos lençóis! Ela devia ter vergonha de lavar lençol e colocar isso no varal. Meu Deus, essa vizinha não sabe lavar roupa, é uma imundiça. Todos os dias ela sentava na mesa da cozinha para o café da manhã e despejava seus comentários sobre a roupa suja da vizinha. Até que um dia ela não se aguentou e disse: eu vou lá na janela falar com a vizinha. Quando ela chega bem pertinho da janela, ela percebe que a janela dela está empenada. E que, na verdade, é a vidraça dela que está imunda e que não abre. Isto é, e aí, quando ela limpa bem limpinha a vidraça, ela percebe que os lençóis da vizinha eram limpos e alvos. E que suja mesmo era a vidraça dela. E aí, ela ficou muito envergonhada, né? Porque falava todos os dias da vizinha. Quantas vezes, gente, é através da nossa janela suja que a gente está vendo as falhas dos outros? Tem um pensamento atribuído à Madre Teresa de Calcutá que diz: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Segundo o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles, a delicada questão do julgamento é um dos mais complexos desafios que encontra a psicologia profunda. Nós, como jogadores que somos, tendemos a enxergar as imperfeições morais que o outro possui. Importante pensarmos sempre no que tem de nós no que estamos falando do outro, porque sempre que falamos do outro, falamos a partir de nós mesmos. Tem uma frase que é atribuída a Freud, às vezes disse que é bíblica, mas que eu nunca encontro de verdade. Se alguém souber, depois me diga de quem é a autoria real, que diz: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Não há maior verdade nisso, né? Quando alguém nos fala de outra pessoa, está falando da sua própria dor, das suas próprias questões. Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que aliás é um livro maravilhoso, vale a pena ser lido, nos lembra que nos sentimos falidos interiormente por não podermos superar as atrações morbosas, isto é, mórbidas, da nossa própria personalidade, que é enferma. A de todos nós é. Revestindo-nos assim de puritanismos e falsa sabedoria. E assim, a gente se dá o direito de sermos impiedosos perseguidores de criaturas que projetamos aquilo que detestamos em nós mesmos. Isto é, quando a gente está falando mal de alguém, a gente está falando daquilo que a gente detesta na gente, aquilo que a gente não gostaria de desejar fazer ao outro. Claro que aqui a gente tem que fazer uma análise. É inevitável que cada vez que a gente é defrontado com algo muito terrível que acontece, e no nosso cotidiano a gente está vendo, né? A gente vê tanta coisa que nem vale a pena ser citada aqui. A gente precisa ter senso crítico. A gente precisa parar e proceder um julgamento acerca. Mas a gente nunca pode se posicionar como censores, né? Eu não vou censurar ninguém, eu tenho que olhar, me colocar no lugar desse irmão que está vivendo essa dor, precisa entender o que ele está vivendo, como é que ele se sente, por que naquele momento ele ainda está precisando fazer determinada coisa. E por último e mais importante, converter essa avaliação toda que fizemos em precaução, para que a gente não cometa exatamente o mesmo erro
que esse irmão que a gente está avaliando cometeu. E sermos solidários para com esse irmão. Resumidamente, precisamos nos colocar no lugar do outro, tentar entender como o outro estava se sentindo quando fez o que fez e evitar que nós mesmos cometamos essa mesma falha num futuro próximo. Quando nós erramos, temos que também ser solidários para conosco. Nos auto-perdoar, entender que remoer nossas falhas não nos vai ajudar em nada. Na obra Pronto Socorro, Emmanuel nos alerta que o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa, que se expressa por enfermidade da consciência. O sofrimento vem como terapia que Deus nos dá para erradicar esse remorso. E sugere que, de imediato, se alguém nos ofendeu, nós perdoemos. Se feristes a outrem, reconsidere o gesto impensado, pede desculpas. Na continuidade, Emmanuel nos diz que ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetível de nos arrastar às máximas forças. E aí ele sugere, deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido e se houveres porventura farpeado sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede perdão com o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, gente, quando não é extinta no início dela, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante a um processo infeccioso. Vamos pensar, quando algum irmão da gente, lá um amigo no hospital, tem uma infecção generalizada, às vezes não muito cedo elevado, é a mesma lógica, quando a gente começa a remoer em remorso, pensar no que a gente fez, ficar com culpa, é como se fosse uma grande infecção. E é por esse motivo que Jesus não apenas recomendou que a gente se reconciliasse com o nosso adversário, mas esclareceu de forma convincente, afirmando: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Vocês prestaram atenção nessas palavras, né? Enquanto estás no caminho com ele. Na realidade, não é o fim o que a gente tem que ver. A gente não tem que olhar para lá, para quando a gente já vai ser. Claro que todo mundo quer, eu acho isso. Assim, eu espero que todos aqui estejam buscando sermos um dia espíritos perfeitos, muito bons, benevolentes. Mas a gente está muito distante disso, né? É um caminho. Que a gente aproveite o caminho, que agradeça esse caminho, que entenda que a gente está andando em direção e que a gente vai errar e acertar. Há muitos anos atrás, num lançamento do livro do Raul Teixeira, em Tubarão, eu ouvi uma história que eu carreguei para toda a minha vida, mas que hoje eu vou me permitir dar uma transformadinha. Eu vou contar a história tal e qual eu ouvi lá na exposição e depois eu vou falar a minha versão dessa história. Na história diz que foi dito a duas pessoas que elas tinham que caminhar num caminho e que nesse caminho elas tinham que despejar aquilo que elas tivessem dentro delas. Uma delas entendia que as pessoas na sua volta eram más, eram ruins, que nada estava dando certo na sua vida. E aí ela ia despejando taxinha em todo o caminho. Aquela taxinha, aquele preguinho pequenininho, né? E ela ia jogando aquilo pensando, ninguém merece nada de bom nessa vida, essa vida é muito cruel, muito ruim. E taxinhas sendo despejadas por todo o trajeto. Já a outra pessoa entendia que na sua volta ela tinha muitas pessoas boas, muita gente legal, ela era muito grata por tudo. Então ela queria que esse caminho ficasse lindo e ela despejava no caminho
flores, plantas, árvores frutíferas e foi despejando um monte de semente para que um dia os irmãos que por ali passassem tivessem uma bela paisagem pela frente. Quando os dois chegaram no final do caminho, lhes foi avisado: agora vocês voltam pelo mesmo caminho que vieram. Não pode passar por nenhum lugar que vocês não tenham passado. A pessoa que tinha jogado taxinha se feriu muito na volta. Já a pessoa que tinha jogado belas sementes veio por um trajeto lindo e feliz na sua volta. O que eu vou mudar nessa história é que eu acho que quase ninguém aqui no planeta Terra, ainda um planeta de provas e expiações, vai conseguir jogar sua semente. A gente está jogando semente sim, e está num esforço tremendo para só jogar semente, mas de vez em quando a gente vai jogar as nossas taxinhas, nossos preguinhos, aquilo que a gente tem de pior. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Se a gente estiver jogando semente, as flores, as folhas vão cair em cima das nossas taxinhas e vai doer muito menos o nosso caminho de volta. Então, ao invés de ficar nos culpando porque a gente ainda joga taxinha, que a gente possa no dia seguinte jogar mais semente e mais semente. Aí vocês podem me dizer, mas não é fácil não remoer as taxinhas no caminho e só plantar. Emmanuel, no livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, responde a umas perguntas que podem nos ajudar muito nesse caminho de plantar semente junto com a taxinha. A pergunta é: como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? E a resposta que ele nos dá é: felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Gente, é uma bênção a gente entender o que a gente está fazendo errado. A gente já conseguir enxergar e ver: bom, eu não deveria ter falado isso para esse irmão. Eu deveria ter dado atenção para o outro. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da nossa própria cura e burilamento. E ele continua nos lembramos que somos espíritos endividados perante as leis de Deus, o que eu falei. Se fôssemos tão bons, não estaríamos aqui, né? E assim, precisamos nos reconhecer falhos no que se refere aos valores da alma diante da vida superior. Mas também não podemos cair na tentação de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Não podemos nunca nos permitir que qualquer coisa que a gente faça nos deixe mal ou que façam para a gente. Precisamos nos auto-perdoar. Mas o auto-perdão esbarra na culpa, que tem como incentivador o orgulho. Nos cobramos por orgulho, por não aceitarmos que nós não somos perfeitos. Nós colocamos muitas vezes para nós expectativas que são irrealizáveis. E é mais cômodo colocar em si mesmo expectativas impossíveis, visto que assim elas nunca vão poder ser realizadas e não é necessário que a gente trabalhe em prol dessa expectativa. É a história que eu falei, se a gente pensar, nunca vou ser um espírito perfeito, falta muito, todos seremos. Essa é a única certeza que a gente tem. Mas se a gente partir do princípio de que nós não estamos muito distantes e a nossa finalidade final for só jogar semente no caminho, realmente a gente não vai conseguir. Que a gente tenha a intenção de só jogar uma sementinha ou outra já tá bom, né? Tanta gente que vem, que a gente lê nesses livros espíritas, que tudo que tinha como missão era modificar a própria família, os filhos. Então, se a gente conseguir que a gente, pelo menos em família, fique bem,
se dê bem com as pessoas e plante belas sementes, nossa, a gente já fez muito, certamente. E aí aqui também lembra o Emmanuel que muitas vezes a gente é vítima de um vitimismo paralisante, que ele chama, que é a necessidade de não olhar para as nossas sombras e acolhermos como parte de quem somos. Pelo contrário, nos colocamos como vítimas da vida. Não, mas é injustiça, mas eu não mereço isso, mas eu não devia estar passando por isso. Bom, deveríamos, se estamos passando é porque deveríamos. Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Por outro lado, às vezes no inverso, a gente não se julga merecedor do amor de Deus. Não, mas eu não mereço que Deus me ame, o que eu fiz. Permitindo assim que a culpa vibre com mais intensidade nos nossos corações. E que tipo de espírito a gente vai sintonizar se a gente tiver muito culpados, muito maus, se sentindo uma pessoa que não é merecedora do amor de Deus? Espíritos assim também. E aí a gente faz quase que uma auto-obsessão, né? A gente aproxima espírito que não está bem e vai girando nesse entorno, e daí no dia seguinte mais culpa ainda, faço outra coisa errada, porque a gente vai fazer, obviamente, todos os dias, todos nós, coisas erradas. E aí a gente, ao invés de nos ajudar, faz mal a nós mesmos. Como eu já falei antes, gente, é preciso que a gente se ame para poder amar o próximo. E mesmo nos dias mais sombrios, aqueles que no final do dia a gente tem até vergonha de orar, Deus está lá por nós. Lembremo-nos de Coríntios. Não sabeis que sois santuários de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus está dentro de cada um de nós, da pior à melhor criatura. Não tem ninguém que não é merecedor do amor de Deus. Porque Deus é essa energia revitalizante que pode nos fazer todos os dias acordar e fazer melhor do que fizemos ontem. Por isso, o não julgar, nem a nós mesmos, nem ao próximo. É uma parte importantíssima do auto-perdão e do perdão. Mas eu estou falando em auto-perdão, o que é exatamente auto-perdão? Auto-perdão é a capacidade de perdoar a nós mesmos, recuperando a nossa paz e a nossa disposição para evoluir, aceitando nossa responsabilidade na reparação do mal que praticamos. Então, é entender sim, eu sou falho, eu errei. Mas aceitar a responsabilidade e, a partir de então, reparar esse mal. E se não for possível reparar com esse mesmo irmão, porque às vezes a gente faz o mal com alguém no caminho que a gente não vai conseguir reencontrar, fazer com outro, com quem estiver no nosso caminho, com quem por nós passar. É um passo muito importante para darmos, ao ver que os fatos que nos levaram ao erro, sem julgamento, buscando aprender, reparar com a firme intenção de não tropeçar novamente. Mas e se isso acontecer e se eu tropeçar, que a gente tenha sabedoria para respirar fundo e tentar outra vez. Amanhã, quem sabe, a gente consegue. Aceitar que a gente é luz, mas a gente também é sombra. Somos seres em processo de evolução, compreendendo que o erro é fundamental para a nossa aprendizagem e que a sua função é nos ensinar. Se erramos hoje é porque tínhamos algo para aprender com esse erro. Perdoar a nós mesmos é entender que as mágoas não são quem nós somos, apenas refletem nosso estado de desequilíbrio interior.
solicitando de nós maior empenho em compreender as origens e entender a lição que ali se encontra, sem se apegar a isso que fizemos errado. O perdão fica muito mais acessível quando a gente consegue isso, porque a gente compreende que só dá o que tem e que nem sempre a gente vai fazer as melhores escolhas, mas sempre vai ser possível parar, olhar nossa trajetória e perceber onde erramos para ajustar nossa jornada. Tudo é possível quando a gente não permite que o orgulho e a vaidade opinem na nossa análise. A humildade de nos reconhecer como seres falhos é a grande chave para a nossa mudança. Uma das maiores formas de tirania é o nosso julgamento sobre nós mesmos. Bom, é o que eu venho falando a exposição inteira, né? Dificultando nossa transformação pessoal, pois a gente não se vê merecedor de paz, felicidade, auxílio espiritual, nem dignos de amor, deixando o medo nos dominar e nos sabotando, pois no fundo a gente não se perdoou. Os perseguidores espirituais, que eu falei lá atrás, atuam para que o indivíduo não se perdoe. Então vai ter um espiritinho lá falando assim pra gente: não, mas o que tu fez não tem perdão. Tá errado. Que horror. Meu Deus. Eu nem levantaria amanhã de manhã depois disso que tu fez. Gente, temos que ser mais fortes que isso. Que a gente levante, peça ajuda de Deus para acordar no dia seguinte e não fique preso na ideia fixa, porque se a gente não conseguir levantar e dizer, não, isso não me pertence, não é meu, eu errei porque sou falho, porque todos somos e eu tenho que seguir, a gente vai entrar numa roda viva, que é o que eu já falei lá anteriormente. E a gente vai ser auto-obsessor, porque a gente não se perdoou, não se entendeu e fica nessa roda viva de achar que está errado. Perdoar a nós mesmos e os outros é confiar que a vida é sempre sábia, e ela é. E que vamos compreender com o tempo. É nos permitir sentir o amor de Deus por nós, que está sempre à nossa disposição, como fonte infinita. E que para sentir esse amor, precisamos sair de qualquer sintonia de culpa. Quando nos perdoamos, começamos a sentir alívio, pois a gente se liberta do fardo da culpa, da vergonha, do perfeccionismo. Que a gente possa ser gentis e caridosos, não só com os outros, mas também conosco. Aceitemos com coragem e humildade, ciente que os erros são parte da vida e que vão nos levar a crescer. Mas aceitar, obviamente, não vai nos eximir da tarefa de reparar erro algum. Afinal, nosso estágio evolutivo ainda não temos condições de não errar. Mas que a gente aprenda com erro, né? A gente precisa se perdoar pelas nossas falhas. Lembremos que se a gente tivesse condições, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias, não é à toa que está em mais de um lugar nessa exposição. Se a gente tivesse condições de sermos espíritos melhores e perfeitos, não ocuparíamos a Terra. Tem mundos muito melhores do que a Terra. A gente poderia estar em locais destinados a espíritos felizes, perfeitos. Se aqui estamos, é para o nosso melhoramento pessoal. Logo, quando erramos, que a gente aceite a falha, procure não repetir. É para refletirmos sobre a falha que a gente está aqui e não para não falhar. A culpa, como eu já disse milhares de vezes, não auxilia. Emmanuel nos lembra que observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações em benefício dos semelhantes. Que a gente se olhe e pense todos os dias, o que eu consegui fazer pelo outro hoje? Ajudei alguém no dia de hoje? E se eu não conseguir ajudar hoje, faça o propósito de ajudar amanhã.
A gente não precisa conseguir fazer todo dia. Mas em algum dia a gente fazendo já tá bom. Procurando nos aceitar como somos, sem subterfúgios, sem escapatórias, que a gente não se estrague com queixa, com autocondenação, tentando sempre buscar agir, servir e nos melhorar. Em tudo que sentirmos, pensarmos ou falarmos, que a gente doe o melhor de nós. Não é preciso nada além do melhor de nós. Se o melhor de nós ainda não é bem bom, não tem problema. Se foi o melhor que a gente podia dar, tá ótimo. Reconhecendo que todas as árvores são valorizadas por seus próprios frutos. Tem a pessoa que não gosta de figo, mas tem a pessoa que ama figo. Tem a pessoa que não come melancia, mas tem a que ama melancia. E o pomicultor vai cuidar de cada fruta de acordo com a necessidade dela. Assim também tem que acontecer com a gente. Lembremos que Deus compreende que a gente erra e vai nos dar auxílio para prestar aos outros de alguma maneira. Ele vai nos dar oportunidade. Se a gente não achou ainda, vai aparecer um jeito de corrigir nosso erro. Se não for nessa vida, vai vir numa outra. Mas a maioria das vezes, se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que a gente já está cumprindo nessa vida mesmo as questões que a gente tem que cumprir. Não nos condenemos, que a gente sirva mais. Esse, gente, é o único modo de jogar as sementes. Trabalho em prol do bem, trabalho permanente, principalmente nas nossas casas, junto dos nossos familiares, na rua, quando a gente encontra irmãos menos afortunados, financeiramente, psicologicamente ou espiritualmente, porque às vezes a gente acha que caridade é só dar algo material, mas a maior caridade que a gente pode às vezes dar para alguém é sentar do lado dela e conversar um pouquinho. Quanta gente só precisa de um bom papo, né? Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos dá 3 passos para o auto-perdão. O primeiro, o arrependimento, dar-se conta que errou. O segundo, a expiação, sentir o desconforto que a gente tem que sentir, é inevitável. E o terceiro, que é o que vai fazer a gente se sentir melhor, a reparação. O verdadeiro perdão sempre vai envolver atividades reparadoras. Mágoas, culpas e ressentimentos são como se fosse um despertador, avisando que alguma coisa na nossa conduta está errada. Mas a gente precisa sair desse lugar. Quando não trabalhados com tolerância e o perdão, trazem consequência transtornos psiquiátricos ou doenças físicas. No livro Psicologia da Gratidão, o espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e eu adoro Joana, eu acho que todo mundo notou, né? Nos traz uma história muito importante acerca dos nossos caminhos para a individuação. É uma parábola, mas que eu acho que fala muito acerca da chance que Deus sempre nos dá. Ela conta que uma vez um pai muito trabalhador, dedicado, que criava o seu filho com muito esmero, tinha um filho que não valorizou isso. O menino cresceu, era fútil, entregue a coisas não importantes da vida, gastava dinheiro com abundância, sem se importar com o que estava ganhando, só com o que estava gastando. E o pai trabalhando e ganhando dinheiro e o filho a gastar o dinheiro do pai. Um monte de amigo em volta, muita festa, muito jantar, tudo que a vida podia dar para o filho. O pai começa a ficar mais velho, o filho não trabalhava. O pai chega para ele e diz: olha, meu filho, estou muito preocupado, porque eu estou ficando mais velho, a tendência é que eu vá morrer antes de ti, e tu não está trabalhando, vai acabar o dinheiro. Ah, o filho, nem aí, né? O senhorzinho, então, resolveu construir no fundo da casa um celeiro. E no celeiro, ele colocou uma forca.
Em cima da forca, ele colocou uma placa que dizia: Eu jamais ouvi os conselhos do meu pai. Depois daquilo, ele combinou com o filho: Filho, encontro-me velho, cansado e enfermo. Quando eu falecer, tudo o que me pertence passará à sua propriedade. Caso você fracasse, porque atirará fora todos os bens que lhe transfiro, peço-lhe que me prometa que usará essa forca como medida de reparação do mal que nos fez a ambos. Bom, pouco tempo depois de construir a forca, o pai morreu. No desencarne do pai, o filho nem se importou muito, voltou à festa, à diversão, aos amigos. Mas logo o dinheiro acabou, porque não tinha ninguém produzindo bens, só consumindo. Quando o dinheiro acabou, o filho desesperado, chorando muito, foi iluminado e lembrou da forca que o pai construiu lá atrás. Lembrou então que talvez essa fosse a única vez que ele ia fazer a vontade do pai, desde adulto. E foi até a forca para tirar a própria vida. Ele já não tinha mais nada, nem amigos, porque os amigos se aproximavam dele por causa do dinheiro. Subiu na forca, colocou o laço no pescoço e se atirou. Quando ele se atirou, o braço da engenhoca lá da forca era oco. E se partiu e caíram deles diversas joias. Tinha diamantes, rubis, esmeraldas, uma verdadeira fortuna. E um bilhete que dizia o seguinte: Essa é a sua segunda chance. Eu o amo de verdade, seu pai. A partir dali, ele tomou um novo rumo na vida e teve um jeito completamente de levar a vida, diferente de levar a vida. Felizmente, na vida, estamos sempre tendo segundas chances. Chance de recomeçar e fazer tudo diferente. Mas fazer diferente nunca vai ser possível se a gente não puder olhar para dentro de nós mesmos. Se não pudermos avaliar as nossas atitudes. E quantas forças Deus coloca cheia de joia na nossa frente, né? Para nos dar nova chance. Que possamos, então, agradecer o caminho que estamos percorrendo, entender que a vida é um processo, que a gente sempre vai ter segunda chance e aproveitar cada segunda chance que nos é dada com sabedoria e amor. Porque, como diria Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ao invés, então, de nos debruçarmos no remorso, que possamos todos os dias antes de dormir refletir no nosso dia, nos nossos erros e acertos, agradecer a oportunidade e tentar fazer melhor no dia seguinte. E se caso tivermos jogado taxinhas no dia de hoje, que possamos jogar acima das taxinhas amanhã sementes, para que novas folhas e flores caiam em cima e a gente cubra a taxinha. E entender que faz parte do nosso processo errar, acertar, e basta que a gente saiba que com amor e caridade a gente sempre vai fazer mais e melhor. Que o amor e a caridade possam nos salvar hoje e sempre. Obrigada, queridos irmãos. Por hoje era essa a mensagem. Agradecemos aos bons espíritos que nos acompanharam esta noite, a nossa palestrante Márcia, com essas sábias palavras que vamos nos inspirar a nossa semana. E a todos vocês que aqui fizeram parte deste momento de fortalecimento e amparo que aqui vieram buscar. Rogamo-lhes que nos ajude a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo.
Senhor, que as palavras insensatas que nos insinuam aos ouvidos não nos deixem duvidar de ti, que a ciência materialista não nos inocule ao espírito o veneno da descrença. A vida é uma obra maravilhosa de inteligência e de amor, que transcende a compreensão. Que somos além de simples átomos diante do infinito? Se sequer ainda conhecemos a nós mesmos, como conhecermos a Deus nosso Criador? Faze-nos mais reverentes diante da sabedoria que de tudo se destaca. Poderia o homem fazer com as próprias mãos as pétalas de uma flor? Estamos engatinhando na terra, tirando deduções definitivas sobre a verdade. Compadece-te, mestre, de nossa ingenuidade. Todo conhecimento humano é bem menos que uma gota d'água diante da grandeza do universo. Que assim seja. Agora iremos fazer a fluidoterapia. Quem quiser participar é só ficar sentado que será orientado.